Boa noite, amada igreja, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada um de nós. Nós louvamos ao Senhor pela vida de cada um dos irmãos aqui conosco, cada também amigo e irmão que nos visita. Você que está nos visitando nessa noite, seja muito bem-vindo. Em nome de Jesus, que se sinta à vontade aqui neste lugar para, junto com o povo de Deus, louvar ao Senhor, cultuar ao único digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E como não poderia ser diferente, nós também queremos cumprimentar os nossos irmãos e amigos que estão nos acompanhando através das redes sociais, no Instagram, no Facebook da Igreja Batista no bairro Novo Mundo. Deus abençoe você, a sua família. Chame a todos que estão aí na sua casa para juntos cultuarmos ao Senhor. Eu quero convidar os amados irmãos nesse momento, aqueles que puderem se colocar de pé. Nós vamos iniciar este culto orando, colocando a nossa vida diante do Senhor. Quero convidar a irmã Márcia, que venha até o microfone, para que nós possamos estar orando, cada um de nós colocando a nossa vida diante do Senhor e entregando o nosso coração ao Senhor, para que nesse momento não haja nenhuma outra preocupação, nenhum outro objetivo no nosso coração, senão cultuar e adorar ao único e verdadeiro Deus. Oremos. Glorioso Deus, bendito, eterno Pai que está nos céus, nós te louvamos, ó Deus querido, por podermos, ó Deus, nos reunirmos aqui juntos, Senhor, os nossos irmãos, para glorificar o teu santo nome. Louvado, Deus, seja o teu nome, ó Deus, porque o Senhor é um Deus que nos ama, o Senhor é um Deus misericordioso, que pela misericórdia e graça nos amou, dando seu Filho Jesus Cristo para morrer na cruz, para nos salvar. Senhor, tem, ó Deus, nos abençoado sobremaneira, não só a nossa vida, mas a nossa casa, a nossa família, e as bênçãos também tem estendido aos nossos familiares, ó Deus, através, ó Deus, da alimentação física, através, ó Deus, da alimentação espiritual, porque nós dependemos, ó Deus, do Espírito Santo do Senhor, nos dando a direção, ó Deus, nos capacitando, ó Deus, nesse tempo difícil. Dá livramento, ó Deus, às pessoas que têm sido atribuladas, as pessoas, ó Deus, que têm sido, ó Deus, atormentadas nesses dias. Abençoe, ó Deus, aqueles que estão passando um momento de luto, meu Deus, tenha misericórdia. E aqueles, ó Deus, que estão sendo, ó Deus, oprimidos por Satanás, ó Deus, e os nossos jovens. Dê a eles, ó Deus, mente pura, ó Deus, dê a eles mente santa, ó Deus, como o teu jovem, ó Deus, Timóteo, como Loide e Eunice ensinou para ele que deveria tão somente servir ao Senhor. Meu Deus, tenha misericórdia, Senhor, e que nós, ó Deus, vivamos na verdade, porque a verdade liberta, a palavra nos traz paz, e que tenhamos alegria em servir, ó Deus, o Senhor, louvando, ó Deus, com toda a força da nossa alma, ajudando, ó Deus, a libertar as pessoas da vida da escravidão do pecado. Receba o nosso louvor, receba a nossa adoração, e a palavra, meu Deus, vinda através do teu servo, fale profundamente. É no nome de Jesus que nós te agradecemos. Amém. Amém. Glória a Deus. Nós vamos abrir as nossas Bíblias em Provérbios, capítulo 1. Vamos ler o versículo 7. Nós estamos no mês em que celebramos e agradecemos a Deus, clamamos ao Senhor pela nossa juventude, pelos jovens, pelos adolescentes, e estamos trabalhando esse tema, sabedoria para a vida. E a nossa divisa está aqui nesse texto, em Provérbios capítulo 1, versículo 7. Vamos ler na versão do Data Show. Eu quero convidar toda a igreja para nós lermos e falarmos juntos desse texto. Se você puder, se coloque de pé e vamos juntos falar esse texto, essa divisa, essa grande verdade da palavra do Senhor. Assim diz a palavra do Senhor: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a instrução. Essa é uma grande verdade. A verdadeira sabedoria
O verdadeiro conhecimento está naqueles que temem ao Senhor e têm o Senhor Jesus Cristo em seus corações. Os irmãos podem se assentar. Nós vamos convidar o Ministério de Louvor para juntos nós louvarmos e conduzir a igreja em adoração ao Senhor. Neste momento, vamos estar juntos louvando, adorando ao único digno de receber toda a honra, glória e louvor. Nós vamos estar adorando o Senhor com o hino 329 no nosso cantor cristão. São 4 estrofes maravilhosas. Nós vamos agradecer o nosso Deus por essa mensagem tremenda, especial. Vamos cantar com o coração, adorando o nosso Deus. Ele é digno de toda a honra e toda a glória. Oh
adoração, obrigado a Deus por ter recebido o nosso louvor. É para o Senhor é Deus, é único, é todo-poderoso. Fale agora aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Como é bom louvarmos ao Senhor, o digno de receber o nosso louvor. O Senhor deve ser louvado por nós em todos os momentos da nossa vida, a forma como vivemos, a forma como nos relacionamos uns com os outros. Deve louvar e adorar ao nosso Deus. Quero convidar os amados irmãos, a amada igreja, a deixar as suas Bíblias abertas em Provérbios, livro de Provérbios, capítulo 1. Vamos ler do versículo 20 até o versículo 23, esses 4 versículos, porque o livro de Provérbios ele é um livro de sabedoria, e é esse livro que os jovens e adolescentes têm estudado, esse livro que a igreja tem estudado às sextas-feiras aqui conosco, o livro de Provérbios, e adotamos como tema então sabedoria para a vida. Mas afinal, qual ou o que é sabedoria? Esse é o nosso tema, sabedoria. Mas afinal, o que é sabedoria? Nós somos sábios? Temos vivido de maneira sábia? Porque sabedoria não é simplesmente conhecer algo. Sabedoria não é simplesmente inteligência ou conhecimento, mas sabedoria é a aplicação correta do conhecimento que nós temos, do conhecimento que nos foi dado, do conhecimento que adquirimos. Então, uma definição boa para a sabedoria seria o uso correto do conhecimento. O uso correto do conhecimento da maneira correta, na hora correta. Então, não apenas saber, mas aplicar o que você sabe da forma e no momento correto, no momento certo. Um exemplo bem simples que a maioria dos irmãos aqui já conhecem sobre a diferença entre conhecimento e sabedoria. Eu vou perguntar para a igreja, meus irmãos, o exemplo de tomate, os irmãos já conhecem. O tomate, ele é uma fruta ou um legume? O tomate é uma fruta, isso é conhecimento. Nós temos esse conhecimento. O tomate é uma fruta, mas é sábio, é sabedoria nós não colocarmos ele na salada de fruta. Apesar de ser uma fruta, ele não ficaria bem na salada de frutas. Então a gente tem o conhecimento de que ele é uma fruta, mas a aplicação correta desse conhecimento nos leva a não colocá-lo na salada de frutas, mas sim lá na nossa salada com alface, cebola, não é isso? E outras aplicações. Então, o uso correto do conhecimento, isso se aplica para tudo na nossa vida. Então, a sabedoria divina, o uso correto do conhecimento que nós temos a respeito de Deus, a respeito de quem Deus é, a respeito de quem eu e você somos. Aplicar corretamente esse conhecimento. Uma pessoa, ela pode saber muitas coisas. Ela pode, por exemplo, ser uma pessoa muito inteligente. Os irmãos devem conhecer alguém assim, que é muito inteligente, mas não sabe se relacionar com os outros, não sabe se relacionar com as pessoas. Tem muito conhecimento, muita inteligência, mas não sabe conversar com as pessoas. Existem pessoas assim, são pessoas que têm conhecimento, têm inteligência, mas não têm sabedoria para a vida. A verdadeira sabedoria, como nós lemos aqui em Provérbios 1:7, ela procede, ela vem de Deus, o temor ao Senhor. A verdadeira sabedoria vem de Deus, vem do alto, ela é um dom de Deus, um presente de Deus para nós. Alguém que vive com sabedoria, aplicando a sabedoria, o conhecimento que nós temos de Deus, da palavra de Deus na nossa vida, é alguém que se pergunta, alguém sabe, é alguém que nas decisões da sua vida, na forma de se comportar e de se relacionar, se pergunta, nos meus passos, nessa situação, o que o meu mestre, o meu Senhor Jesus faria? Nós temos o conhecimento a respeito de quem Jesus é, temos quando nós lemos a Bíblia, conhecemos. Então aplicar esse conhecimento da forma correta, se somos seguidores dele, o que ele faria nessa situação, então seguir a Jesus Cristo para que seja formado o caráter dele em nós. E essa sabedoria, ela está revelada onde? Na palavra de Deus, na Bíblia. Está revelada
de Deus, nós vemos que Jesus Cristo, a palavra vai nos dizer, então, quando nós vamos ler aqui esse texto de Provérbios falando sobre a sabedoria, quando disser a sabedoria, saiba que quem é aquele em quem habita a plenitude da sabedoria de Deus? Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo, poderíamos dizer, Ele é a própria sabedoria, porque nele está a plenitude da sabedoria de Deus. Então Jesus Cristo, Ele é sabedoria, Ele tem toda a sabedoria. E eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia então, Provérbios capítulo 1, versículos 20 a 23, nós vamos ler e ver que Jesus, Ele sendo a própria sabedoria, a sabedoria ela levanta a sua voz e fala aos nossos ouvidos e aos nossos corações. A sabedoria ela grita pelas ruas, a sabedoria ela fala nos púlpitos, ela fala nas praças, ela fala nas redes sociais, nas redes de televisão, mas muitos estão com seus ouvidos tapados e seus corações fechados para ouvir a voz da sabedoria, por isso não vivem com sabedoria, não têm sabedoria para a vida. Vamos ler juntos, aqui na versão do Data Show, Provérbios 1, do 20 ao 23. Assim diz a palavra do Senhor: a suprema sabedoria altissonantemente clama nas ruas, nas praças levanta a sua voz. Vamos juntos, irmãos. Do alto dos muros clama, às entradas das portas e na cidade profere as suas palavras. Até quando, ó estúpidos, amareis a estupidez? E até quando se deleitarão no escárnio os escarnecedores e odiarão os insensatos o conhecimento? Convertei-vos pela minha repreensão, eis que derramarei sobre vós o meu espírito e os farei saber as minhas palavras. Amém? Feche seus olhos, vamos orar, vamos agradecer ao Senhor por essa palavra que é viva e que é eficaz. Pai de amor, nós louvamos, Pai, o Teu santo e precioso nome, nome sobre todo nome. Tu és Deus de amor, justiça, misericórdia e sabedoria. Nós agradecemos por esta palavra lida e clamamos que o Senhor aplique ela aos nossos corações. Nos ensine, ó Pai, tire de nós aquilo que não agrada ao Senhor e edifique em nós aquilo que é da Tua vontade. Use o Teu servo pela Tua misericórdia para a glória do santo e precioso nome do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amados, pense no meio de publicidade mais eficaz do nosso tempo. Aqui nós ainda vemos com grande frequência o que? Carros de som na rua, não é isso? Informando sobre eventos, informando sobre funerais, informando notícias, informando agora os períodos de vacinação. Então, o carro de som, imagine um carro de som, e o carro de som, normalmente passa o volume bem alto, para que todos ouçam, porque o que ele está anunciando é algo que ele quer que todos saibam. Então, a palavra de Deus está nos mostrando aqui que a sabedoria de Deus, ou seja, a pregação da palavra de Deus, ela está sendo pregada, está sendo falada, o convite para viver a palavra de Deus, ele está sendo feito de maneira altissonante, de maneira muito alta, para que todos ouçam, mas muitas pessoas ainda fecham os seus ouvidos e os corações. Nós vamos ver aqui que a sabedoria ela se oferece. Vocês vão perceber isso? A sabedoria está se oferecendo, ela convida nas ruas. A sabedoria ela faz o convite. A sabedoria ela não espera ser encontrada, mas a sabedoria vai ao encontro das pessoas. Quem é a sabedoria? Jesus Cristo é a sabedoria. Nós jamais poderíamos chegar até Cristo se Ele não tivesse vindo até nós. Então a sabedoria de Jesus Cristo, Ele vem ao nosso encontro. A palavra dele vem ao nosso encontro, a palavra dele é pregada ao seu coração, ao seu ouvido, e cabe a você ouvir e deixar que essa palavra entre no seu coração e edifique no seu coração aquilo que é necessário e tire da sua vida aquilo que não agrada ao Senhor. A sabedoria ela se oferece, a sabedoria ela vai até as ruas, até as praças da cidade, até o muro da cidade. A palavra de Deus vai nos dizer aqui, ela se doa para salvar. Nós vamos ver que a sabedoria
o texto ele continua, ele vai dizer que a sabedoria livra da morte. Então a sabedoria, ela se doa, ela se sacrifica, ela se oferece, e ela oferece então salvação. Ela oferece salvação, mas ela vai dizer também que ela julgará todos aqueles que zombam dessa oferta de salvação. Percebe como a sabedoria aqui em Provérbios está falando e apontando para Jesus Cristo? É o Evangelho, a boa nova de salvação sendo pregada. Então, por enquanto, esse tempo que nós estamos vivendo, o que vocês, o que nós estamos ouvindo é o convite para a salvação. Mas chegará o tempo em que essa sabedoria, que Jesus Cristo ele voltará, e então não haverá mais convite, mas ele voltará para buscar os seus. E aqueles que rejeitaram esse convite, aqueles que rejeitaram a oferta de vida e vida eterna, sofrerão um juízo, por isso serão julgados. E a palavra diz que aquele que não crê em Cristo Jesus, aquele que rejeita a Cristo, ele já está condenado. Mas aquele que crê, que se entrega a Ele, esse será salvo. Jesus Cristo, ele é a personificação da sabedoria. A sabedoria aqui no livro de Provérbios se trata e aponta para uma pessoa. A pessoa de Jesus Cristo, uma pessoa divina. A personificação da sabedoria de Deus, porque Ele é a palavra de Deus encarnada. João 1:1 vai dizer que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, meus irmãos, eu quero te convidar para que nesse texto a gente possa perceber como o nosso coração ele é enganoso e como quando nós tapamos nossos ouvidos para o convite da sabedoria, para o convite, à oferta de salvação de Jesus Cristo, nós estamos aprisionados pelo nosso coração enganoso e como a libertação é oferecida pela sabedoria de Deus, é oferecida por Jesus Cristo. Então os versículos 20 e 21 vão nos mostrar isso, o convite da sabedoria. Versículo 22 é um chamado à reflexão, é um chamado para nós pensarmos quem nós somos nessa história e como nós estamos agindo. E no versículo 23, o último versículo, ele vai falar sobre a oferta da graça de Deus, a oferta da vida em Cristo Jesus. Então vamos ler juntos novamente, observe aí na sua Bíblia o versículo 20 e o versículo 21, aqui o convite da sabedoria. A sabedoria grita nas ruas, nas praças, levanta a sua voz, do alto das muralhas clama, à entrada dos portões e nas cidades profere as suas palavras. Sabedoria, e aqui nós podemos ver que a sabedoria está procurando os pontos mais movimentados da cidade, para que a sua voz seja ouvida. A sabedoria grita nas ruas, nas praças, levanta a sua voz do alto das muralhas. Os irmãos devem se lembrar como eram as cidades, elas eram cercadas por muralhas. Quando nós estudamos isso, até mesmo estudamos história lá na escola, nós vemos que as cidades, devido às grandes guerras antigamente, elas eram cercadas por muralhas. Então a sabedoria subia nas muralhas. Observe, é Jesus, Deus fazendo com que sua voz seja ouvida, para que todos os moradores da terra ouçam e recebam o convite da sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus aqui é o próprio Jesus Cristo que nos convida para entregarmos a vida a Ele e vivermos de maneira sábia. E de que forma hoje, e de que forma a sabedoria de Deus se comunica, de que forma Deus fala conosco, como Deus fala comigo e com você? Com uma voz bem alta e clara, gritando nas ruas, pregando nos púlpitos, sendo anunciado em todos os lugares. E a palavra de Deus vai nos dizer que os céus, eles proclamam a glória de Deus. A criação anuncia que existe um Criador. A criação anuncia que existe um grande arquiteto por trás desse mundo que nós estamos. Lá em Salmo 19 vai dizer: os céus proclamam a glória de Deus. A palavra de Deus ainda vai dizer que além de quando nós olharmos para a criação, nós devemos maravilhar e perceber que existe um Criador. Na nossa consciência nós sabemos que existe um Criador. Na nossa consciência nós sabemos que existe o certo e o errado. E ainda a palavra de Deus lá
lá em Romanos 1:19 vai dizer que o que de Deus se pode conhecer é manifesto, porque Deus manifestou. Deus, ele não está escondido, mas ele se revelou de forma especial, como? Nos enviando e nos dando a sua palavra, que é pregada hoje, que é anunciada aos nossos ouvidos, aos nossos corações, que é anunciada nessa noite. Deus se deu a conhecer, ele se revelou, porque se ele não se revelasse, nós jamais o descobriríamos, mas ele se revela, a criação revela a maravilhosa criação de Deus, revela que existe um Criador, a nossa consciência, a lei moral de Deus, a nossa consciência, nos mostrando o que é certo e o que é errado, mesmo que a gente não faça o certo às vezes. Isso mostra que existe um Deus soberano sobre tudo e sobre todos. Ele se manifestou a nós e ele nos deu a sua manifestação especial, a palavra dele, o registro de quem ele é, de quem nós somos, de como pecadores como nós podem ter salvação. Deus se deu a conhecer, e nós, como igreja do Senhor, eu e você, igreja do Senhor, Igreja Batista no Bairro Novo Mundo, temos a missão de anunciar essa revelação, de anunciar esse Deus maravilhoso, de anunciar essa sabedoria. Nós, como igreja, temos a missão de transmitir a palavra, de pregar a palavra, a mensagem do Evangelho, o convite da sabedoria, para aqueles que estão vivendo de forma tola, para aqueles que estão vivendo de forma ingênua, para aqueles que estão vivendo como loucos e não estão vivendo no caminho sábio, que é o caminho da verdade e da vida, que é Jesus Cristo. Então a sabedoria, ela fala nas ruas, ela grita nas praças, é a palavra de Deus sendo anunciada em todo o tempo. Nós fazemos missões como igreja, ofertamos, contribuímos para o sustento de missões, para que essa voz, a voz da sabedoria, chegue até os confins da terra, chegue em todos os lugares. A verdade de Deus deve ser levada a todos. Isso é algo que esse texto nos mostra. O fato da sabedoria gritar, falar na rua, na praça, na porta da cidade, no alto dos muros, nos mostra que nós devemos levar essa sabedoria, a palavra de Deus, a todos, no nosso local de trabalho, na nossa escola, na nossa rua, onde quer que nós passemos. Se temos em nós Cristo Jesus, essa sabedoria, precisamos demonstrar, anunciar, compartilhar essa verdade. O texto mostra a sabedoria indo até as portas da cidade, onde ali se reuniam os líderes, onde ali se reuniam as pessoas para fazerem negócio. Então não importa onde as pessoas estiverem, onde estiverem pessoas, por mais distante que seja, a igreja, ela precisa chegar lá para anunciar essa mensagem de salvação. Porque esse mundo, queridos, nós vivemos, ele jaz maligno, ele é um mundo encharcado, manchado pela violência, pelo pecado, uma sociedade corrompida pelo pecado, pela maldade. Nesse contexto no qual as pessoas, por ganância, tramam e matam umas às outras, traem umas às outras. A sabedoria chama as pessoas: ouçam a minha voz. E essa voz ecoa nas ruas, ecoa nas praças. Essa voz está sendo pregada e anunciada. E essa voz não é da terra, mas é uma voz do céu. O que nós pregamos e anunciamos aqui não é a minha vontade, não é a vontade da Igreja Batista do Bairro Novo Mundo, não é a vontade de alguém em particular, mas é a vontade de Deus, porque anunciamos a palavra dele, que é a única capaz de trazer transformação de vida, trazer renovo, trazer vida onde só havia desespero e morte, levar amor onde só há ódio, levar paz onde está reinando a violência. Essa palavra é instrumento de Deus para isso. A sabedoria chama as pessoas: ouçam a minha voz. A palavra de Deus, a sabedoria de Deus é que tem o poder para restaurar o homem perdido. Onde o pecado ele afastou o ser humano de Deus, a sabedoria oferece reconciliação. O meu e o seu pecado, queridos, afasta-nos de Deus. Mas em Cristo Jesus, aquele em quem habita a plenitude da sabedoria, nós somos religados com Deus. Quando, arrependidos dos nossos pecados, ouvimos essa voz, damos ouvidos a Cristo, a sabedoria de Deus, e então decidimos não mais viver a nossa vida,
mas viver a vida que Deus quer para nós, essa vida de sabedoria. E o versículo 22 vai nos mostrar a sabedoria repreendendo aqueles que não estão a ouvindo, repreendendo aqueles que estão ignorando a voz da sabedoria, a voz de Deus. E talvez você esteja dessa maneira, ouvindo, mas de certa forma ignorando o que Deus está falando, sem dar crédito. Olha o que diz o versículo 22: até quando vocês ingênuos amarão a ingenuidade? E vocês zombadores, até quando terão prazer na zombaria? E vocês tolos, até quando odiarão o conhecimento? A sabedoria que se dirige a 3 tipos de pessoas: os ingênuos ou necios em algumas versões, estúpidos em outras, os zombadores ou escarnecedores, e os tolos, loucos. Os ingênuos, quem são os ingênuos, os nécios? São as pessoas que creem, acreditam em qualquer coisa. Você conhece alguém assim? Se você chegar e falar, inventar uma história aqui agora, a pessoa vai acreditar, porque essa pessoa está perdida, ela é ingênua, ela não tem sabedoria. É alguém que está perdido, que acredita em qualquer coisa, que não examina aquilo que ouve, que não avalia aquilo que está ouvindo, que não tem como filtro a palavra de Deus. Porque tudo que os irmãos estão ouvindo aqui, os irmãos devem filtrar com a palavra de Deus, para saber se é isso mesmo, porque se não for, os irmãos devem descartar o que estão ouvindo, porque só o que vale a pena nós retermos é a palavra de Deus, porque ela é poderosa, ela é verdadeira, ela transforma vidas. Os zombadores, quem são os zombadores? Os escarnecedores são aqueles que pensam saber tudo e zombam daquilo que não conhecem. São aqueles que acham que sabem todas as coisas, e aí zombam daqueles que estão pregando a palavra de Deus, zombam da palavra de Deus, zombam de Deus, e sofrerão as consequências por isso. Enquanto o ingênuo, o nécio é alguém que está perdido, o zombador é alguém que olha para a palavra de Deus, olha para Deus com sarcasmo e com zombaria, ele despreza o conhecimento. O louco é alguém que está num nível de rebelião contra Deus, que perdeu completamente o juízo, porque ele está se rebelando contra Deus. Quando nós, queridos, estamos entregues ao pecado e rejeitamos a voz de Deus, nós estamos nesse estado de loucura, em guerra contra Deus. Esses 3 níveis de decadência são um retrato da nossa sociedade: pessoas ingênuas, pessoas zombadoras, escarnecedoras e pessoas loucas. E só quem pode libertar dessa prisão é a sabedoria de Deus, a palavra de Deus. A pergunta que Deus faz ao mundo é: até quando? É isso que o versículo 22 diz: até quando, ingênuos? Até quando, loucos? Até quando vocês vão rejeitar a minha voz? Até quando vocês se farão de surdos, sem perceber que o viver no pecado é uma ilusão, que o pecado, os prazeres momentâneos desse mundo não tem a capacidade de preencher e satisfazer o seu coração? É correr atrás do vento, tentar preencher o nosso coração com prazeres pecaminosos dessa terra, desse mundo. Só quem pode preencher o nosso coração é Jesus Cristo, a verdadeira sabedoria de Deus. Deus chama a nós, pecadores, para uma reflexão. Deus nos chama ao arrependimento, queridos. Ele nos convida para pensarmos sobre nossos valores, sobre como está a nossa vida. Se nós temos vivido como nécios, como ingênuos, se nós temos vivido como zombadores, ou se nós temos vivido ainda como loucos, rejeitando essa palavra. Para quem nós temos dado ouvido? Em quem nós temos acreditado? Para quem nós temos vivido? Como nós temos vivido? De maneira sábia, com sabedoria para a vida, ouvindo e obedecendo a voz de Deus, ou como ingênuos que acreditam em qualquer coisa, que vivem atrás de modas, que vivem atrás de novas ideologias, novas filosofias,
para quem nós temos vivido? Temos vivido como zombadores que zombam da palavra de Deus, que zombam do que está sendo pregado aqui, que ouvem, mas ouvem com desdém, sem dar crédito, ou ainda estamos como os loucos, odiando o conhecimento de Deus. Deus nos chama ao arrependimento se temos vivido dessa maneira. E o versículo 23 nos mostra que Ele está disposto a nos perdoar. Estudamos nessa manhã que Deus, Ele é perdoador. Ele dá perdão, mesmo sem haver merecimento em nós. Se arrependidos ouvimos a voz dEle, Ele nos perdoa. Versículo 23: deem ouvidos à minha repreensão. Deem ouvidos a isso que eu estou dizendo a vocês. E eis que derramarei o meu Espírito sobre vocês, e lhes darei a conhecer as minhas palavras. A sabedoria clama, grita aos nossos ouvidos e nos encoraja a nos arrependermos, a nos atentarmos para a repreensão da palavra de Deus. Mas isso é difícil porque nós não gostamos de ser repreendidos, nós não gostamos de ser corrigidos, nós não gostamos de ser ensinados, porque nós achamos muitas vezes que sabemos tudo. A palavra de Deus nos ensina que aquele que quer aprender, ele gosta de ser corrigido. Lá em Provérbios capítulo 12, versículo 1. Aquele que quer aprender, ele gosta de ser corrigido. O pecado, o mundo, o nosso coração enganoso, ele tenta nos seduzir. Ele usa a linguagem da sedução para nos atrair para a morte. Mas o Evangelho, a palavra de Deus, a sabedoria de Deus, ela usa a repreensão a fim de livrar as nossas almas da morte. A palavra de Deus nos repreende, nos mostra que nós somos pecadores e que necessitamos de um Salvador, e essa mesma palavra nos oferece salvação em Cristo Jesus, porque só nele há salvação. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14,6. Não há outro caminho, não há outra verdade que gere e nos dê vida senão Cristo Jesus. Deus promete aqui nesse texto derramar sobre nós o seu Espírito, mas Ele não promete só derramar, mas Ele promete derramar copiosamente. Ele promete derramar o seu Espírito com vontade sobre nós. A palavra de Deus vai nos mostrar que sobre nós e para nós estará o Espírito Santo de Deus, sobre aqueles que entendem que são pecadores, sobre aqueles que confessam os seus pecados diante de Deus, se arrependem de seus pecados e abandonam a prática do pecado, abandonam a prática pecaminosa. O resultado desse enchimento do Espírito Santo de Deus em nós é uma vida transformada, é um redirecionamento da nossa vida, nos levando agora, nos tirando da escravidão das nossas próprias vontades, nos levando para sermos pessoas que buscam fazer e cumprir a vontade de Deus, que buscam viver com sabedoria para a vida, através do conhecimento e obediência da palavra de Deus, da Bíblia, que é o meio pelo qual nós recebemos o Espírito Santo de Deus, o meio pelo qual Ele derrama em nós o seu Espírito, o meio da sua palavra. Amados, Deus, Ele é a fonte de vida, Ele é a própria vida, e longe dEle nós estamos mortos. A palavra de Deus diz que nós estamos mortos em nossos delitos e pecados. O ingênuo, o zombador, o tolo, ele despreza a palavra de Deus, porque ele julga que ele é sábio. Dificilmente um tolo vai dizer que é tolo. Dificilmente alguém que é ingênuo vai admitir que é ingênuo. Dificilmente um zombador vai admitir que é um zombador, porque ele se acha alguém sábio. O nosso coração é enganoso. Jeremias 17:10 vai dizer que o nosso coração ele é enganoso. Nós pensamos ser muita coisa, nós pensamos saber o que nós precisamos, quando na verdade nós devemos abrir mão daquilo que nós pensamos saber e ser, para entender e aprender o que a Bíblia diz que nós somos e precisamos ter. A palavra de Deus
nos diz que nós devemos negar a nós mesmos. Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz, então siga-me. Negue-se a si mesmo, porque você não sabe o que faz, mas a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Para pensar 5 minutinhos, 5 segundos, você vai lembrar de alguma coisa que você achou que estava fazendo e que estava muito certo, que ia dar muito certo. Você viu que deu tudo errado. Você não sabia o que estava fazendo. Você estava pensando tudo errado. Acho que todos nós temos algo para lembrar a respeito disso. Então nós precisamos reconhecer que nós precisamos de orientação. Nós precisamos de sabedoria para a nossa vida, e essa sabedoria está na palavra de Deus. O ser humano, ele pode escolher a maneira como ele vai viver. Ele pode escolher a maneira como ele vai viver, mas ele não pode escolher a consequência das suas escolhas. O que isso vai gerar na sua vida. Ele pode adotar um estilo de vida, ele pode viver da maneira que ele acha que é a melhor para ele, mas ele não pode determinar as consequências disso. Quem tapa os ouvidos à voz de Deus e despreza os ensinos de Deus está condenado à morte. Você tem, claro que você pode tapar os ouvidos para a palavra de Deus, você pode fazer isso, mas você não escolhe as consequências disso, porque a palavra de Deus já determinou a consequência para aquele que tapa os ouvidos para a sabedoria de Deus, para a palavra de Deus, que rejeita Jesus Cristo, é condenação e morte eterna. Quem tapa os ouvidos está no caminho de morte, e esse caminho de morte às vezes pode parecer muito atrativo, um caminho largo, um caminho espaçoso, mas a palavra de Deus nos diz, nesse mesmo capítulo 1 de Provérbios, versículo 32, os necios, os ingênuos, eles são mortos por seu desvio, e aos loucos a sua impressão de bem-estar, ou seja, aqueles que achavam que estava bom vivendo da maneira que eles achavam bom, e desprezaram a palavra de Deus, a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. Aquilo que parece bom aos nossos olhos, há caminhos que ao homem parece direito, mas o seu fim é caminho de morte. Então nós precisamos entender que Deus, ele é soberano sobre tudo e sobre todos, e na sua graça, na sua misericórdia e seu amor, ele nos deixou instrução, ele nos ensina através da sua palavra. Então fuja da morte, escolha a vida, escolha viver de maneira sábia diante do Senhor. Quando essa palavra é pregada, a sabedoria está gritando. A sabedoria está gritando ao seu coração, está gritando ao seu ouvido, convidando, chamando você para a salvação e não para a perdição, chamando você para o arrependimento dos seus pecados diante do Senhor, e então ter vida e vida eterna. Olha só o que acontece com aqueles que ouvem a voz de Deus, versículo 33. Versículo 33. Vamos ler juntos? Mas o que me der ouvidos habitará em segurança e estará tranquilo, sem receio do mal, porque Deus, ele é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Jovem, adolescente, não se engane, você é tolo. Você precisa da orientação da palavra de Deus, porque sem essa orientação nós somos tolos, nós somos ingênuos. Nós precisamos estar orientados por essa palavra, porque essa palavra é a palavra de vida, essa palavra nos dá segurança, estaremos tranquilos sem receio do mal. Mas rejeitar essa palavra é um caminho de morte. Salomão, ele contrasta aqui os dois caminhos, os desastres da desobediência com os benefícios da obediência. A desobediência leva à morte e a obediência leva à vida. A desobediência produz morte e perdição, mas a obediência pela fé na palavra de Deus resulta em segurança e confiança. Aqueles que obedecem a Deus vivem seguros, tranquilos, porque sabem que por mais que alguém possa assim nos afligir aqui nessa vida, que alguém possa tentar algo contra o nosso corpo físico, ninguém vai nos separar do amor de Deus. Nada nos separará do amor de Deus, porque é Ele que nos garante isso. Não é a nossa força, mas é a força dEle.
Não é o nosso mérito, mas é o mérito do Filho que morreu na cruz por nós. Por isso temos segurança nele. Esse é o chamado da sabedoria. Esse é o grito da sabedoria. Arrependam-se de seus pecados. Vivam com sabedoria para a vida, vivendo entregues a Deus. Percebam que sem Deus caminhamos para a morte. E voltem os seus olhos, voltem-se para o caminho da vida. Jesus, Ele é a sabedoria de Deus. E a sabedoria que se oferece hoje, mas um dia voltará como juiz. É a sabedoria que hoje oferece salvação, e depois voltará para julgar o mundo. Quando esse julgamento chegar, os pecadores clamarão ao Senhor, mas será tarde. A palavra de Deus diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. A palavra de Deus em Isaías 55:6 diz isso. Rejeitar a sabedoria, rejeitar a Deus tem consequências terríveis, não somente aqui e agora, mas também na eternidade. Creia no Senhor Jesus e será salvo. E como é isso? Para a gente encerrar. Imagine alguém caminhando em uma determinada direção e percebe que está indo para o lugar errado. Talvez, com a pregação dessa palavra hoje, você entendeu que você está caminhando em uma direção errada. O arrependimento, o entregar, o ser convertido a Cristo é você fazer um 180 e voltar para o caminho correto. É abandonar aquela direção errada que você estava indo e voltar para o caminho correto. É dar meia volta e mudar a direção. E é esse o convite que a palavra de Deus faz para nós hoje. Se nós não estamos vivendo a sabedoria de Deus, se nós não estamos vivendo de maneira sábia, eu quero te convidar a fechar os seus olhos e falar com Deus. Porque quem convida a nós hoje para o arrependimento não sou eu, mas é o próprio Deus. É a palavra dele que foi pregada aqui, que foi anunciada aqui. Então nós temos agora a oportunidade de falar com esse Deus, de nos arrepender dos nossos pecados diante dele. A palavra de Deus diz que se nós confessarmos as nossas culpas a Deus, se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. E perdoados por Ele, nós temos vida e vida eterna. Por isso, eu te convido a, nesse momento, você colocar a sua vida diante do Senhor, a confessar, cada um de nós confessarmos as nossas culpas diante dEle, e clamar para que Ele, o Espírito Santo de Deus, mude a direção da nossa vida, para que possamos viver com sabedoria. Pai de amor, nós louvamos ao Senhor, nós agradecemos pela Tua palavra, que é viva, que é eficaz, que é o poder do Senhor para a transformação de vidas. A Sua palavra, a pregação da Sua palavra foi a forma como o Senhor escolheu para que a fé chegasse até os homens, até a humanidade, e vidas fossem transformadas, Pai. Nós, Pai, clamamos ao Senhor que nessa noite vidas estejam sendo transformadas, pecados estejam sendo confessados diante do Senhor. Ó Pai, nós confessamos as nossas culpas diante do Senhor, reconhecendo que somos fracos, reconhecendo que somos falhos, reconhecendo que sem o Senhor nós nada somos e nada podemos fazer, reconhecendo que somos dependentes do Senhor, Pai, reconhecendo que não conseguimos salvar a nós mesmos, precisamos da salvação que o Senhor nos dá através do Seu Filho amado Jesus Cristo, Pai. Salva-nos, Pai, desse mundo que jaz maligno. Salva-nos, ó Pai, de nós mesmos, do nosso coração enganoso. Salva-nos das garras do pecado. Converte nosso coração ao Senhor para vivermos a Tua vontade, para vivermos com sabedoria. Nós louvamos ao Senhor, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, alguns avisos.
quarta-feira, às 19h30, nós temos culto de oração e estudo bíblico aqui no templo. Estamos estudando a segunda carta de Timóteo, convidamos a todos para estarem conosco. Na próxima sexta-feira, o que nós temos? O culto de encerramento do mês dos jovens. Sexta-feira, às 19h30. Você que está conosco hoje, que nos visita hoje, participe conosco na sexta-feira, às 19h30. Estará conosco o pastor Adílio, da Primeira Igreja Batista de Italva, também o Ministério de Louvor da Primeira Igreja Batista de Italva. Estará conosco também o Ministério de Louvor de Jovens e Adolescentes da Igreja Batista Ebenezer, Igreja Batista ali em Guarnieri. Então, na próxima sexta, dia 27, às 7h30, estaremos aqui louvando e agradecendo a Deus por esse tempo em que nós estamos estudando a respeito dessa palavra, sabedoria para a vida, e clamando para que em nossos corações haja sempre o desejo de conhecer a Deus e fazê-lo conhecido, de viver, que não seja só um tema, algo que nós estamos aqui ouvindo, mas que nós possamos viver com sabedoria para a vida. Oração silenciosa, nós vamos estar encerrando, mas nós pedimos os irmãos, os amigos, para aguardarem um pouco. Nós vamos ter ali fora uma cantina, algo para oferecer para os irmãos e para os amigos, para ajudar a sustentar a obra de missões nacionais. Os nossos missionários estão no campo pregando a palavra de Deus nos lugares mais difíceis do Brasil, onde nós aqui nem imaginamos que existem esses lugares, aldeias no meio da mata, nos morros, nas comunidades, nos lugares difíceis. A palavra de Deus está sendo pregada. A sabedoria, a voz da sabedoria está chegando nesses lugares. E nós, como igreja, somos instrumentos de Deus para o sustento desses missionários. Deus abençoe. Peço aos irmãos que aguardem só um pouquinho, que logo vai estar ali na mesa para oferecer isso aos irmãos. Podemos assim então também contribuir para a obra de missões nacionais. Deus abençoe a todos.